Bom dia para você, ligado em mais uma edição do nosso Conectamente aqui pela CDL-FM. O nosso programa vai ao ar toda segunda-feira às 8h40 da manhã, mas continuamos aí nos servidores, nos aplicativos, nos podcasts da vida, levando as mensagens daqueles que conversam conosco, que hoje o Fernando Cardoso, nosso titular do programa, vice-presidente da CDL-BH, é quem vai fazer a introdução do tema para a gente apresentar o nosso convidado. Diga lá, Fernando. Bom dia, Paulo Leite. Bom dia aos ouvintes da Rádio CDL. O sucesso de uma empresa vai muito além dos resultados financeiros. Voltar o olhar para os colaboradores e a sociedade onde está inserido é fundamental para uma empresa que quer ter vida longa. Exemplo disso é a Farmax, empresa mineira de Divinópolis, Paulo. Hoje está presente em 95% das farmácias desse país e desde o início do ano é uma das lideranças que integra o programa Impacto da ONU. Hoje a gente vai conversar com a fera aí, hein, Paulo? É CEO da Farmax, é o Ronaldo Ribeiro, que está na ponta da linha. Ronaldo, prazer você ter atendido aí o nosso convite. A gente sabe que a tua agenda é uma agenda dificílima de encaixar uma prosa, mas a gente conseguiu encaixar essa prosa hoje muito bem. Muito obrigado aí pela sua presença, viu, Ronaldo? Imagina, Paulo, Fernando, obrigado a vocês aí pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Espero que a gente tenha uma boa conversa aí para a nossa audiência nesse dia incrível. Vamos lá. Certamente será, e o Fernando Cardoso é quem dá o pontapé inicial na prosa. Foi no sorteio de novo? Foi no sorteio outra vez, Ganhei. Você foi sorteado. Eu não sei porquê, eu vejo aqui, eles me colocam aqui, sorteio, e só me oferecem um número ímpar entre 0 e 2, sempre sai o Fernando. Vai lá, Fernando. Bora lá então. Ronaldo, aqui no Conectamente a gente fala o tempo inteiro sobre inovação, tendências de mercado, mas uma coisa que me chamou muita atenção aí na Farmax é o cuidado que vocês têm com o colaborador. Acho que o diferencial humano, o vínculo humano é super exponencial. A gente fala da inovação sendo exponencial através da tecnologia, mas eu acho que o vínculo humano através das pessoas é muito maior. Fala um pouco disso dentro da Farmax para a gente. Eu concordo. Aqui a gente acredita muito nas conexões humanas. A gente acredita muito nas conexões humanas entre nós, colaboradores da Farmax, e pensando em toda a cadeia de abastecimento, né? Então, desde os nossos fornecedores em uma ponta, até as nossas consumidoras em outra ponta. São pessoas que se conectam, são pessoas que se conectam através dos seus sonhos, através das formas como se relacionam, com gentileza, né? Com cuidado. E aqui na Farmax a gente acredita nesse cuidado que faz bem. É esse o nosso slogan. É aquele cuidado que torna o ambiente mais gentil, é aquele cuidado que torna o ambiente mais amistoso. E a gente acredita, do ponto de vista corporativo, que esse cuidado gera resultado. Então é claro que a companhia precisa gerar resultado financeiro, é claro que o lucro é importante, né, para que a gente tenha sustentabilidade aí no longo prazo, mas a gente acredita nesse lucro como consequência de um cuidado aí com os nossos colaboradores e com as relações que a gente tem, todas as relações governamentais, comerciais e por aí vai. Então, com esse propósito, né, desse cuidado que faz bem, que a gente vem vivendo essa companhia já com 43 anos de existência. Ronaldo, vocês têm algumas atitudes que são muito interessantes quando cuidam dos colaboradores. Eu estava vendo, por exemplo, se um colaborador sai de férias, ele sai dos grupos de WhatsApp da empresa. A própria empresa dá uma bloqueada no e-mail dele para ele não ser contaminado com as informações e não impedir que ele goze o seu período de férias. Como é que vocês chegaram nesses processos de sutilezas, de delicadezas no pensamento da relação com o colaborador? Ótimo ponto, Paulo. Para a gente é muito importante. Conversando com as pessoas que trabalham, né, nesse mundo corporativo, o que a gente percebeu é que, claro, com a mudança da sociedade, a linha entre a vida profissional e a vida pessoal, ela ficou cada vez mais tênue, né? Com o advento, claro, do telefone celular, do notebook, o trabalho que antes ele acabava no escritório ou na fábrica, agora, de alguma maneira, ele é trazido para as nossas residências, né? Agora, na pandemia, ainda mais com a questão do home office. Então, o que a gente conversava bastante era assim, nossa, a gente tem trabalhado mais, né? Porque a gente sai do trabalho e continua, eventualmente, trabalhando em casa. E conversando, o que a gente falou, assim, gente, essa é uma decisão nossa, né? Essa companhia, pelo menos, é uma decisão nossa. Então, por que não tomarmos algumas iniciativas? Então, essa, por exemplo, né?
quando um dos nossos colaboradores está de férias, por que a gente não tira essa pessoa do grupo do WhatsApp? Porque ela vai continuar sendo bombardeada de informações do trabalho. E nós combinamos entre nós. E a gente começou a fazer, e aí, claro, né, Paulo, Fernando, sucesso absoluto, né? Porque qual de nós, né, não gostaria, por exemplo, de gozar do seu período de férias realmente sem ter interferência de trabalho, né? Qual de nós, por exemplo, ao chegar em casa, né, por exemplo, jornada de trabalho até 18 horas, 18h30, não gostaria de ter seu computador bloqueado para não ter acesso de novo. Então, foi isso que a gente combinou, é isso que a gente faz, e é uma questão de, mais do que a atitude em si, Paulo, a ação em si, eu acredito que vale a cultura de isso ser feito e ser bem aceito. Então, por exemplo, a cultura de quando a pessoa precisa eventualmente sair mais cedo, né, sair no horário como é esperado, que não tenha nenhuma piada, nenhum comentário pejorativo de nossa, mas já está indo, nossa, mas por que tão cedo, né? Ou, eventualmente, a cultura de que quanto mais trabalha, melhor, sabe? Eu particularmente, acho que é um perigo, a gente pode falar mais disso depois. Na minha opinião, a vida é feita de pilares, né? O trabalho ele é só um dos pilares. Você tem a família, você tem a sua atividade social e vários outros. Então, a gente acredita nesse cuidado para que a pessoa trabalhe o necessário, né, e não mais que isso, como forma de garantir essa relação com o colaborador para o longo prazo, de maneira que ele tenha uma vida razoável, sustentável, e equilibrada também com os diversos pilares da vida, não apenas do trabalho. O Ronaldo, a Farmax, né, tem uma preocupação muito forte na pegada de sustentabilidade, né? Vocês tiveram uma grande mudança nessa agenda ambiental. E eu acho que a gente tem que ter essa preocupação com o planeta mesmo. Conta pra gente essas práticas que vocês trabalham e que têm um impacto direto no negócio. Claro, é um prazer, Fernando. A gente na Farmax desenhou um plano estratégico para o crescimento do negócio a longo prazo. E esse plano falava de investimentos, falava de aquisição de equipamentos, de avanço em outras categorias e por aí vai. Mas a gente incluiu nesse plano o avanço da agenda que o mercado chama de ESG, né? A agenda ambiental, social, também de governança. E essa é o coração da nossa estratégia, porque muitas vezes a gente via, principalmente no início dessa discussão, alguns anos atrás no mercado, como se fossem duas coisas separadas. O avanço financeiro, né? O avanço de ganho de mercado, e a agenda ESG como se fosse quase algo secundário, né? Para a gente não é. Para a gente é a interseção desses dois, tanto do avanço de negócios, de business, quanto o avanço dessa agenda de ESG. A interseção deles é realmente a nossa fortaleza. Então, por exemplo, quando a gente fala de crescimento de negócio, a gente fala de crescer, vender mais, lucrar mais, empregar mais pessoas, e também impactar menos a natureza. Garantir que a gente, por exemplo, consiga trazer de volta as embalagens vazias dos nossos produtos, a gente promova cada vez mais reciclagem e menos utilização de resina plástica virgem, que a gente diminua o consumo de água na produção dos nossos produtos, né, de maneira tal que a gente, de novo, impacte menos. Então, é uma agenda de sustentabilidade conectada ao impacto social positivo, porque a gente acredita que nesse tripé de sustentabilidade tem, claro, o planeta, né, como um dos P's aí da sigla em inglês de Planet, Profit e People. Você tem, claro, o planeta, que você tem que olhar com muito cuidado, se não tem planeta, não tem vida, mas tem que se olhar também as pessoas. A gente preza muito por um impacto social positivo nessa agenda, que passa por uma remuneração justa para as pessoas que trabalham conosco, passa por desenvolver a cidade em que nós estamos instalados, por propiciar, como a gente fez, adotando uma área de esporte, propiciar esporte, né, para o cuidado da saúde mental, inclusive, da população, e passa também, claro, como eu comentei do terceiro P, de uma agenda de lucro, porque essa companhia ela precisa gerar lucro para, então, continuar reinvestindo nesse negócio. Então, o pilar de sustentabilidade, ele é um desses pilares dentro do plano estratégico da companhia, que preza também por impacto social positivo e por uma governança adequada, né? A gente vive um contexto social, do mundo, na verdade, de maneira geral, em que as instituições vêm perdendo credibilidade, várias delas. Então, acho que é bastante importante, no desenho de estratégia futura, garantir que continuemos sendo confiáveis para as pessoas que trabalham conosco, dos nossos parceiros comerciais,
eles olhem para nós como uma companhia ética, transparente, que combate a corrupção. Então, tem vários pontos aí importantes dentro dessa agenda que, claro, tem sustentabilidade sim, mas tem uma agenda mais ampla no sentido de ESG, né, de ser ambiental, sociopositiva e também de governança. Ronaldo, falar um pouquinho sobre a sua visão do trabalho e da importância na divisão dos pilares, como você mesmo colocou, da nossa vida. O trabalho é um deles, é um dos pilares de sustentação. Num mundo extremamente competitivo, onde trabalhar mais às vezes significa eficiência, como é que se faz para, por exemplo, o CEO de uma empresa como a Farmax abordar isso com muita tranquilidade? Claro. Paulo, na minha perspectiva, eu tomo sempre cuidado de falar com as pessoas que trabalham comigo, que é só a minha perspectiva, né? Não falo como verdade absoluta, não. É como eu vejo. Eu trabalho há 25 anos, essa é a minha estrada aí de mundo corporativo, e o que eu vi, eu ingressei no mercado em 98. O time de liderança que vinha na geração anterior, ali na década de 80, ainda vivia muito um mundo linear, em que se imaginava que quanto mais horas trabalhadas, mais produção, ou mais, e aí confundia-se um pouco, mais produtividade. De lá para cá, o que eu vejo é que o contexto de demanda do mercado mudou bastante. Deixou de ser linear, com certeza, né? Hoje é muito mais complexo, tem muitas variáveis ao mesmo tempo. A sociedade demanda de nós muito mais do que era demandado anteriormente. E com isso, na minha opinião, a gente precisa, tendo a sociedade mudado tanto, a gente precisa também mudar a nossa mentalidade em relação ao trabalho. Acho que muitos de nós, a grande maioria, viu aquele filme do Charlie Chaplin, se não me engano, de 1932, que falava de tempos modernos, em que uma pessoa, numa linha de montagem de uma fábrica, ela tentava fazer as atividades cada vez mais rápido, né? Em cada vez menos tempo. É curioso, parece caricatural, mas se a gente não tomar cuidado, é isso que a gente tenta fazer hoje. Ao trabalhar 10, 12, 14 horas por dia, a gente tenta repetir as coisas num horizonte de tempo maior. Na minha opinião, não está aí a solução para maior produtividade. Eu acho que diante de uma sociedade que nos requer tantas demandas diferentes, a gente precisa pensar diferente. E o que eu estou falando? Estou falando, por exemplo, de uma forma de trabalho que é menos individualista e mais em time, por exemplo. É importante a gente entender que no mundo corporativo você não consegue nada sozinho. Ou se conseguir, você vai conseguir muito menos do que você poderia ter conseguido em time. Só que para trabalhar em time, você precisa escutar. Você precisa ficar em silêncio, né? Às vezes nesse mundo é tão difícil uma pessoa ficar em silêncio, porque enquanto você fala, você não aprende nada, você só fala porque você já sabe. Você precisa ficar em silêncio para ouvir o outro, ouvir o que aquele outro no seu time tem a dizer e a te ensinar. E assim, por exemplo, trabalhando em time, você consegue, seguramente na companhia, endereçar problemas muito mais complexos do que uma pessoa sozinha conseguiria, mesmo que trabalhando 10, 12 horas por dia. Além disso, eu acho que é muito importante entender, por isso que eu falei antes dos vários pilares da vida, né? Eu, pelo menos como líder de uma companhia, eu quero que a pessoa trabalhe comigo no longo prazo. Para que ela trabalhe comigo nesse longo prazo, por muitos anos, na minha opinião, é preciso que ela esteja feliz aqui. Eu sou só uma opção no mercado de trabalho, né? Ela tem várias outras para optar. Então, eu tento propiciar uma cultura, um ambiente em que ela venha animada, sabe, com vontade de trabalhar. Porque vindo assim, ela vai dar o melhor de si. Ela vai buscar se desenvolver, ela vai buscar aprender coisas novas, ela vai buscar, juntamente com as outras pessoas, entregar o que parecia até impossível, o que as outras gerações da nossa companhia não conseguiram fazer. Mas para que ela faça isso, Paulo, na minha opinião, é uma escolha dela. É ela que escolhe o tanto que ela vai dar no trabalho. Por isso que eu falo que é muito mais do que horas de trabalho, né? Hora de trabalho qualquer relógio consegue medir, mas o que aquela pessoa efetivamente está dando, se é o melhor do seu potencial ou não, na minha opinião, passa por uma escolha dela. E é por isso que eu falo tanto da importância dela estar ali bem cuidada, feliz, e assim, equilibrada. Ela precisa estar voltando para casa feliz, a família precisa estar bem. Se a gente puder fazer alguma coisa para a família dela ficar melhor, nós vamos fazer. Ela precisa se cuidar socialmente, ter uma vida social com amigos, e aí vai, e se cuidar individualmente. Falo sempre, eu brinco aqui com o meu time, que eu acredito na filosofia daquelas máscaras de oxigênio lá do avião, quando um comissário ou uma comissária de bordo nos falam que, em caso de despressurização da cabine, né, coloque a máscara primeiro em você.
para depois colocar no outro. É preciso que você cuide de você primeiro como indivíduo, para depois cuidar do seu time e das outras pessoas. Então, esse equilíbrio nessa cultura organizacional, na minha opinião, ela traz novas soluções para esse novo momento que a gente vive do mercado de trabalho, que traz, sem dúvida, novas demandas. Na minha opinião, é preciso pensar e agir diferente para a gente conseguir lidar com tanta novidade ao mesmo tempo. Ô, Ronaldo, para enfrentar esse mercado desafiador, igual você falou, cheio de mudanças, né, cheio de variáveis, eu vi uma frase bem legal da Farmax que fala assim: com o pé em Minas Gerais e os olhos no mundo. Hoje vocês já estão em 95% das farmácias brasileiras, um plano audacioso. Hoje vocês têm um faturamento em torno de 450 milhões e até 2026 querem alcançar 1 bi. Conta pra gente qual que é o caminho dessa evolução. Sim, é muito legal, Fernando, porque a gente ouve os números, né? E os números são grandes, realmente eles impressionam. Mas aqui dentro a gente continua dando as mãos uns para os outros, falando: olha, calma, humildade, né? Porque os números, eles contam parte da história, eles não contam a história como um todo. É preciso, na minha opinião, ter realmente ambição no sentido positivo da palavra, de querer mais, né? Nós, aqui falando para os mineiros, né, eu também nasci numa cidade do interior de Minas, nasci em Lagoa Santa. Minas tem por cultura até esse estado cercado de montanhas, de nós nos voltarmos muito para nós. Mas a gente tem muito potencial. A Farmax, quando eu cheguei, há 5 anos atrás, eu vi uma companhia séria, fundada por uma família empreendedora brasileira, né, de Divinópolis, tratando todo mundo com muita humildade, com muito respeito e com muito potencial. Então, o que era primeiro importante na minha concepção? E eu compartilho aqui com vocês, porque isso vai continuar na nossa jornada adiante. É preciso acreditar que a gente pode mais. Por mais trivial que pareça, se você não sonha com algo a mais, você não vai buscar, né? Então, acho que o primeiro ponto, e eu tenho esse papel na companhia que eu lidero, né, é de conversar com as pessoas e falar: gente, nós podemos mais. Mas por que a gente pode? Por que a gente quer mais? Não é só pelo crescimento do faturamento do lucro, é porque acreditando que esse cuidado que faz bem é a nossa verdade, quanto mais pessoas nós alcançarmos, sejam como consumidoras, sejam como colaboradores ou parceiros comerciais, melhor. Melhor para essas pessoas que vão ser alcançadas, melhor para nós, claro, e melhor para a sociedade. Vai ser uma sociedade melhor cuidada. Então, como a gente tem esse propósito de levar esse cuidado por meio dos nossos produtos, aí sim a gente quer crescer mais. E eu falo muito para eles que esse é o sonho da companhia, de crescer mais. Mas é importante que cada um traga o seu sonho para dentro dessa companhia. Eu acordo amanhã de novo animado para realizar o sonho da companhia, claro, mas para realizar o meu sonho. O sonho de educar bem minhas filhas, o sonho de dar para minha família uma condição de vida melhor do que a que eu recebi, um sonho de poder ajudar meus pais, se necessário for, né? Esse é meu sonho individual. Então, é a soma desses sonhos individuais que vai fazer essa companhia crescer. E eu acredito muito no Brasil como uma grande potência. Eu sei que a gente vive momentos difíceis, um momento bastante difícil, sócio, político, econômico, o mundo passa por um momento difícil, mas eu sou otimista, sabe, por natureza, e acho que para liderar a gente precisa ser otimista. Eu olho para frente com um olhar especial para a base da pirâmide social brasileira. A gente tem uma população de cerca de 220 milhões, mas se pensar, deve ter quase 200 milhões de pessoas na base dessa pirâmide social que ainda não tem acesso a muitos produtos que desejaria ter, ainda não tem saúde, educação, moradia como gostaria de ter. E no nosso negócio, que é um negócio de bens de consumo, pensando em cosméticos, pensando em farmacêuticos sem prescrição médica, se a gente levar produtos de boa qualidade num preço acessível, tem muita gente que pode passar a consumir esses produtos, que pode passar a conhecer as nossas marcas e comprar mais. E aí, eu volto na sua pergunta original, essa companhia cresce. Cresce porque ela vai levar esse cuidado, né, que faz bem, a muitas pessoas nesse país que merecem ser bem cuidadas e que ainda não são, e que vão conhecer a nossa marca e vão optar por nós. E, de novo, a soma disso tudo impactando positivamente a sociedade. Tenho tranquilidade, acho que apesar de toda a conjuntura nacional, tem muita oportunidade para a gente crescer, dando as mãos aí para muita gente e a gente fazer uma jornada positiva aí de crescimento e de evolução, como vem sendo ao longo de todos esses anos aí, de toda essa história. A Farmax conversa com o público
feminino, a força da conversa da Farmax é com o público feminino, num país onde há uma diferença brutal entre os entendimentos, a personalidade da mulher. Como é que é o segredo dessa comunicação que, pelo que a gente vê, ela tem um tom de universalidade, mas que busca públicos específicos? Paulo, sem dúvida, a Farmax é uma companhia feminina e eu tenho muito orgulho disso, né? É uma companhia que vende a maioria dos seus produtos para mulheres, ou como consumidoras, ou como decisoras de compra. E a gente, eu acabei de falar aqui com o meu time de liderança, estava falando com toda a liderança da companhia agora há pouco, a gente sedimenta essa relação com as mulheres em um princípio fundamental, que é um valor que eu aprendi em casa, e acho que a maioria de nós também, mas que a sociedade precisa entender, que é o respeito às mulheres. Como você disse bem, a estatística mostra que a gente ainda precisa de muito mais mulheres no mundo corporativo. É provável que a gente ainda tenha menos de 20% de nossos cargos de liderança no mundo corporativo ocupados por mulheres. Aqui, por exemplo, na Farmax, 37% das cadeiras de líderes são ocupadas por mulheres. É maior que o mercado, mas, na minha opinião, ainda é pouco, porque a gente vê na distribuição da população 50% de mulheres, né? Por que não 50% de cadeiras de liderança para as mulheres? E numa companhia que se autodeclara feminina, deveria ter mais, na minha opinião. Maior percentual de mulheres na liderança. A gente tem orgulho de dizer que metade das nossas diretoras são mulheres, né? 50% das cadeiras de diretoria, e 1/3 das cadeiras do conselho também são de mulheres. E para mim é um princípio fundamental, sabe? Eu acho que o Brasil ainda precisa evoluir bastante. A gente ainda vê estatísticas de feminicídio que são absurdas, né? A gente precisa evoluir bastante. Na minha humilde opinião, se nós, homens, aprendêssemos mais com as mulheres, tivéssemos a humildade de ficar em silêncio, né, prestando atenção e observando que nossas mães nos ensinam, que as nossas irmãs, esposas nos ensinam, essa sociedade seria muito melhor. Eu acho que seria muito mais equilibrada. As características femininas de liderança são características nas quais eu me inspiro, porque são características que geram mais inclusão, que promovem mais diversidade, e dessa maneira acho que uma sociedade mais igualitária, né? Para que a gente venha a usufruir dessa nossa evolução, que eu acho que a humanidade evoluiu muito em vários aspectos, mas a gente precisa evoluir de maneira mais equilibrada. Então, respeito às mulheres é uma agenda fundamental por aqui e é o que nos conecta com esse nosso mercado consumidor predominantemente feminino. Prosa boa é aquela que a gente tem vontade de marcar uma segunda rodada, porque infelizmente o tempo acabou aqui, o tempo me pressiona, eu não consigo fugir dele. Mas antes de te agradecer, Ronaldo, eu vou pedir para o Fernando fazer um resumo da nossa prosa de hoje. Ô Paulo, 2 coisas dentro da fala do Ronaldo me chamaram muita atenção. O primeiro, uma palavra, o tempo inteiro ele falou de cuidado com as pessoas, cuidado com a questão ambiental, cuidado com a saúde mental e física, cuidado com o empoderamento feminino, e eu acho que tudo isso gera conexão, gera vínculo, e a consequência é um resultado muito positivo de crescimento da empresa. E o outro ponto, Paulo, acho que humildade, simplicidade, mas sonhando grande. Uma empresa lá de Divinópolis, nossa terra aqui, né? Mineirinho de coração, você, Paulo? Mineirinho de coração, é. Que a gente tem muito orgulho de falar que hoje está ganhando o mundo, né? Então, assim, um prazer enorme falar com o Ronaldo e um sentimento de orgulho total. Embora não tenha nascido mineiro, Fernando, eu estou aqui desde 78, eu acho que ser é uma questão de pertencer. Então, a minha vida pertence a esse estado, a minha vida pertence a Belo Horizonte, é o que eu faço aqui. Seu coração é mineiro. Tem meu coração há muito tempo. Só não vou falar do seu time, né? Ronaldo Ribeiro, que prazer conversar com você. Olha, nós temos que marcar uma segunda etapa dessa prosa riquíssima, que nos faz pensar em diversos aspectos de como a gestão pode ser permeada por um conceito de 360 graus na visão do que se faz. Muito obrigado, que bom que a gente conversou nessa manhã. Eu que te agradeço, Paulo, Fernando, um prazer estar aqui com vocês. Estou à disposição de vocês para quantas conversas vocês quiserem, e é sempre um prazer falar com essa audiência tão bacana que vocês têm. Prazer enorme.
Nós ouvimos Ronaldo Ribeiro, CEO da Farmax, aqui no nosso Conectamente de hoje. Se você quer mandar crítica, sugestão, opinião, é só passar um e-mail para a gente, conectamente@cdlbh.com.br. O áudio deste nosso papo vai estar disponível daqui a pouquinho no Spotify e em outros ripadores soltos pela vida, e você pode ouvir quantas vezes quiser. Até a próxima segunda-feira com mais uma edição do Conectamente.